Salve Dev, eu sou o Felipe, seja bem-vindo para mais uma aula do nosso curso de Next.js e hoje a gente vai falar sobre middleware. Um middleware ele serve basicamente para você interceptar dados antes que uma rota seja carregada. Ou seja, como o próprio nome diz, um middleware está ali no meio entre a requisição do usuário e a montagem do nosso componente. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma lógica para proteger a nossa página de painel de usuários que não estejam logados. Então, por exemplo, a gente vai simular o login de um usuário na nossa tela de login. Quando o usuário tentar acessar a tela de painel, se ele tiver feito o login e existir um token de acesso para ele, aí ele pode entrar na nossa rota de painel. Caso ele ainda não tenha feito o login, ele tentar acessar a nossa rota de painel, ele vai ser redirecionado para a rota de login para que ele faça o login. E se ele já tiver um token e tentar acessar a rota de login, ele vai ser direcionado para a rota de painel, porque não faz sentido ele fazer o login novamente, a não ser que o token esteja expirado. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Bom, estou aqui no nosso projeto, já está executando aqui embaixo. E a primeira coisa que a gente vai fazer para criar o nosso middleware é criar aqui dentro da pasta src um novo arquivo chamado middleware.ts. Esse arquivo precisa ficar aqui ó, na raiz da src, junto com a pasta app. Então, ele vai ficar aqui, ó, middleware.ts. E aqui a gente vai fazer o export padrão de uma função. Export function, middleware. E aqui no middleware a gente tem acesso ao request. Tanto o request quanto o response. Só que nesse caso aqui a gente vai acessar somente o request, que é o que a gente vai precisar por enquanto. E esse request eu vou tipar ele aqui, ó, sendo como um next request. Prontinho, um next request de dentro do next server. Aqui dentro do nosso middleware a gente pode fazer a nossa lógica. O next ele trabalha da seguinte forma. Ele só permite a gente ter um único middleware por projeto. Não sei por que eles fazem isso, mas eles têm os motivos deles. Eu gostaria que eu pudesse ter mais de um middleware para cada, por exemplo, componente, igual a gente tem o page, o layout para cada componente. Mas no Next eles permitem só um middleware por projeto. Então a gente precisa separar muito bem a nossa lógica de middlewares para que a gente consiga utilizar ela em rotas diferentes. Eu poderia escrever todo o nosso middleware aqui dentro, e a gente poderia ter middlewares para várias coisas aqui, para verificar a rota de login, para verificar a rota de painel, para fazer alguma ação durante o acesso a um produto ou qualquer coisa do tipo. Mas eu não gosto dessa abordagem porque aí o nosso middleware ficaria gigantesco. Então eu vou trazer uma abordagem aqui que é a gente separar cada função de middlewares diferentes em arquivos diferentes. E depois a gente importa tudo aqui e só verifica onde ele vai ser utilizado. Então aqui dentro da nossa SRC, eu vou criar aqui um folder que ele vai se chamar middlewares. Dentro desse folder middlewares, eu vou criar um index.tsx e vou criar, por exemplo, um middleware que vai ser para verificar se já existe um token cadastrado para acessar a tela de painel. Vou criar um novo arquivo aqui, que vai ser o painelcheck.ts, e vou criar aqui também um para verificar a rota de login, porque caso já exista um token cadastrado e ele tente acessar a rota de login, eu quero que ele seja direcionado para a rota de painel. Se não houver token cadastrado e ele tentar acessar o painel, eu quero que ele seja direcionado para a rota de login. Então, vou criar aqui também o login check.ts. E vamos começar aqui pelo middleware do painel. Aqui também a gente vai fazer um export padrão, export function check painel route. E aqui também a gente pode ter acesso ao request, e vou tipar ele aqui também como next request. E aqui dentro a gente vai fazer toda a nossa verificação se existe um token. Então, vou criar uma constante aqui para verificar se existe um token. E como geralmente tokens são armazenados em cookies, aqui dentro do nosso request, ó, que a gente está pegando aqui ó, do next request, eu tenho acesso ao request.cookies.get. No caso, .get aqui para a gente verificar se um cookie existe. E eu vou verificar aqui se o cookie token existe. Então, vamos fazer nossa verificação. Se token não for vazio, né, se ele existir, e a rota que a gente estiver acessando for a request.nexturl.pathname, e aqui ó, dentro do nosso request, a gente pode ter acesso também a URL que o usuário está acessando, então a gente tem que verificar isso, porque, como eu disse, só pode ter um middleware por projeto. Então a gente tem que saber qual rota o usuário está acessando para saber qual middleware a gente vai executar. Então, request.nexturl.pathname.starts.with. Então, se essa rota ela inicia com painel, vou colocar o barra painel aqui, ou seja, tudo que tiver dentro de barra painel, pode ser barra painel, barra produto, barra painel, barra editar produto ou qualquer coisa, se a rota ele inicia com barra painel, então ele vai ser executado. Então, nesse caso, se ele não existe um token e se a rota que ele está acessando é o painel, eu vou redirecionar ele para o login, porque o token não existe. Aí eu posso dar um return, e aqui eu posso pegar lá de dentro de next response agora, ó, next response, também de dentro de next server, ponto redirect, porque eu vou redirecionar o meu usuário. Vou colocar aqui ó, new URL, porque eu vou redirecionar ele para uma nova URL.
E aqui dentro eu vou redirecionar ele para login, passando também aqui o request.nextURL. Recapitulando, eu estou verificando aqui se o token não existe e se a rota que está sendo acessada é a barra painel. Se não for, ele vai redirecionar o nosso usuário para a rota de login. Agora, se a rota for painel, mas o token existir, eu simplesmente não vou fazer nada. Vou dar um return null aqui. E só para ficar um pouquinho melhor, eu posso também tipar qual que vai ser o retorno dessa função checkPainelRoute. Então, eu vou tipar ele aqui, ó, sendo um next response ou null. Prontinho. Então, se ele cair nessa situação aqui, ele vai responder com next response. Se ele passar por ela, ou seja, se ele existir um token, ele só vai retornar nulo e não vai fazer mais nada. E a gente vai fazer basicamente a mesma coisa lá para nossa login check. Então, export function check login route. Vamos passar aqui o request, vamos pegar o request de next request. Vamos tipar a resposta da nossa função, que vai ser um next response ou nulo. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa com o token, vamos verificar o token. Então, const token request.cookies.get. Então, vamos verificar se o cookie com o nome token existe. E aqui no caso, se o token existir, aí aqui no caso, se ele existir, e a rota que a gente estiver acessando for a request.next.pathname.starts.with login, no caso agora a gente vai verificar a rota de login, barra login, então, vou retornar aqui, next response.redirect new URL. Aí a gente vai direcionar ele para a rota barra painel. Porque o token já existe, né? A gente está verificando se ele já existe. E se ele existe, ele está acessando a rota de login, eu quero direcionar ele para a barra painel e passar aqui, ó, o request.next URL. Prontinho. Se não, né? Se o token não existir e ele estiver na rota de login, eu vou retornar nulo também. Ó, não importei aqui o next request. Prontinho. E essas duas aqui são as verificações das telas de login e de painel. Essa index aqui, ó, eu vou fazer o seguinte nela. Eu vou fazer um export. Eu vou pegar aqui o check login route. Lá de dentro de login check. E também o export check panel route lá de dentro de panel check. Por que eu estou usando esse index aqui para exportar esses dois caras? Porque aqui no middleware eu vou ter que importar eles. Se eu não fizer esse index aqui, eu vou ter que fazer um import para esse cara e um import para esse cara. Agora, se eu juntar esses dois imports aqui dentro de um index, eu faço um único import para importar todos esses dois caras aqui e mais qualquer outros middlewares que eu tiver aqui dentro que eu for cadastrando dentro do meu index. Vamos ver isso funcionando? Aqui dentro do nosso middleware, eu vou criar uma constante chamada login check. A gente vai verificar, a gente vai armazenar aqui dentro de login check o retorno do check login route, né? A nossa função de middleware ali que verifica a rota de login. Então, vou importar ela aqui, ó, de ponto middleware, tá vendo? Importando de ponto middleware, eu consigo importar tanto a check login route quanto a check panel route. Então, vamos continuar aqui. Se login check não for nulo, ou seja, se ele retornar lá o nosso next response, eu vou retornar aqui, ó, o próprio login check. Pronto. Então, dessa forma, quando ele verificar lá dentro a tela de login, se ele retornar alguma coisa, ele vai executar isso, se não, ele só vai deixar passar. E vou fazer a mesma coisa aqui para o const panel check é igual a check panel row. Vou importar ele aqui, ó. Tá vendo que eu importei agora do middleware também? De dentro de middleware index. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Se panel check retornar alguma coisa, então eu vou retornar aqui dentro. Então eu vou usar esse retorno aqui dentro. Agora, se ele não cair em nenhum desses dois aqui, eu posso simplesmente dar um return aqui do tipo next response.next. Ou seja, ele vai passar pelo middleware, vai verificar, pô, eu preciso fazer alguma coisa em check login route? Não preciso, retornou nulo. Eu preciso fazer alguma coisa em check panel route? Também não preciso, retornou nulo. Então, se ele não cair em nenhuma dessas duas aqui, se as duas retornou nulo, então simplesmente deixa o cara seguir para a rota que ele está indo. E por fim, existe aqui mais uma configuração dentro do middleware, que é a gente especificar para os middlewares quais rotas eles vão ser executados, para eles não serem executados em todas as rotas que o usuário acessar na aplicação, que não faz sentido, porque esse middleware aqui pode ficar muito grande e isso aí pode pesar a nossa aplicação e deixar ela lenta. Então, eu vou fazer aqui um export const config é igual a matcher, que aqui eu passo um matcher. E esse matcher aqui, ele recebe um array de rotas. Então, aqui eu vou verificar tanto a rota barra painel, quanto a rota barra login. E prontinho. Então, agora, sempre que o usuário acessar a rota barra painel, o middleware vai ser executado. Sempre que ele acessar a rota barra login, o middleware também vai ser executado para fazer as verificações que a gente colocou aqui. Dessa forma, a gente faz com que o nosso middleware fique bem enxuto,
e também com as lógicas das rotas separadas, cada um com sua lógica dentro do seu arquivo específico. Então vamos testar isso daqui. Antes disso, eu só vou criar aqui, ó, na nossa login page, eu vou criar uma funçãozinha aqui só para criar um token. Const handle set cookie é igual aqui uma arrow function. E aqui, como a gente está num componente que é do tipo useClient, que é executado no cliente, no navegador do usuário, a gente não tem acesso ao request.cookies. Então aqui eu vou ter acesso a uma API do próprio browser, que é a document.cookie, e aqui eu consigo setar as informações de um cookie. Então o nome do meu cookie ele vai ser token, aí aqui eu passo o nome igual, aí a partir desse igual aqui vai ser o valor do meu cookie, eu vou colocar qualquer coisa, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, só para verificar se o token existe. E aqui eu posso passar um ponto e vírgula e posso passar também uma data de expiração para ele. No caso aqui, um max age igual a 3.600, ou seja, ele vai ter um tempo de vida, né, de expiração de 1 hora. E o path aqui, que é o path do cookie, geralmente a gente usa na rota barra, né, na rota padrão. Então, dessa forma aqui eu estou criando o nosso cookie. E eu vou colocar aqui ó, um console.log, só para falar aqui, ó, cookie set, só para falar que o cookie foi criado. E aqui dentro da nossa main, vou criar um button. Pode ser isso aqui, ó. Vou usar a sugestão que ele deu aqui, só para a gente criar aqui um botãozinho mais visível. Passo um clique dele aqui, ó, um clique, handle set cookie, para quando a gente clicar nesse botãozinho de login aqui, ó, vou dar o nome dele de login, e daí, login barra button aqui, e daí sempre que a gente clicar nesse botão de login, ele vai executar o handle set cookie e vai criar esse cookie aqui para a gente. Beleza, vamos ver como é que isso aqui ficou? Estou com o meu projeto rodando aqui, vou acessar o barra login. Aqui a gente tem um botão de login, vou aqui ó, no inspecionar, em application, e aqui ó, em localhost, não tenho nenhum cookie criado aqui, não existe nenhum cookie. Então, vou clicar aqui em login, e olha só, no caso aqui não aparece nada, mas se eu der um refresh aqui, ó, o token ele já foi criado. Então, cookie token, o value 1234556, na rota localhost. Se eu der um F5 aqui, ó, eu estou na rota do login, como já existe o cookie, se eu reiniciar essa página, se eu recarregar essa página, ele tem que me levar para a barra painel. Olha só, me levou para a barra painel, porque ele executou o Middle verificou se existe um cookie, o cookie existe, então ele me levou para a rota barra painel. Se eu tentar acessar a rota login, ó, ele não pode nem carregar a rota do login. Ele já tem que me mandar direto para painel. Olha só, já me mandou. Vocês viram? É bem rápido, porque a rota nem executa. Ele executa o middleware e redireciona a gente, ó, de novo, barra login. Não foi. Agora, se eu vir aqui no meu application, no meu cookie, e deletar esse cookie aqui, ó, pronto, deletei o cookie, ó, ele não existe mais. Estou reiniciando aqui, ó, estou dando refresh nos cookies, ele não existe mais. Agora, quando eu simplesmente der um F5 ou der um reload aqui nessa tela, ele tem que me levar de volta para a rota login, porque eu não posso mais acessar a rota painel, porque eu não tenho mais um cookie. Então aqui, ó, vamos recarregar. Olha só, me levou de volta para a rota painel. Eu posso até, na hora que eu fizer o login, ó, aqui no set cookie, eu posso vir aqui ó, em const route, é igual a use router, lá do Next Navigation, e aqui dentro, quando o cookie for setado, eu posso fazer aqui um route.refresh. Lembra lá da nossa aula de navegação, onde a gente explorou o use router? O router.refresh, vou colocar ele no final aqui, ele serve justamente para recarregar a nossa rota. Então, quando ele recarregar a nossa rota, ele tem que nos levar para a rota painel. Olha só, levou a gente para a rota painel. É assim que ele criou o cookie. Então, é isso. Nossa aula sobre Middlers vai ficando por aqui. Se eu te ajudei de alguma forma, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho com todas as notificações para receber todos os vídeos aqui. Se não tiver dado like, deixa o like que ajuda demais o canal a crescer e o YouTube vai entender que você gosta dos nossos vídeos e vai recomendar para outras pessoas também. E se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu tento te ajudar a resolver. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Falou, valeu. Fui.